Olá, vim aqui hoje para conversar um pouco sobre as inquietações que me levaram a esse encontro comigo mesma e o que me trouxeram inclusive a esse patamar atual de estar aqui expondo o que eu aprendi de alguma forma para tentar trazer esse aprendizado para outras pessoas que estiverem em situação semelhante, que possam se beneficiar, né? Então, eu sempre fui aquela criança conhecida por ser muito educada, de pedir muito desculpas, com licença, obrigada, por favor, e de sempre estar naquela tendência de buscar ajudar as pessoas, né? Então, de muita solidariedade. Isso era a forma como eu era vista, como falavam para mim, e foi uma forma que eu me identifiquei e que percebia que era aceita, mas aceita sendo assim. Então aquilo dali começou a cada vez fazer mais parte de mim. E por muito tempo isso eu vou chamar que me serviu de alguma forma, porque eu me sentia acolhida e bem-vinda nos lugares por agir dessa forma, por ter esse perfil. Até chegar um momento em que eu comecei a me incomodar com esse excesso de agradabilidade, esse excesso de com licença, me desculpe, por favor. E dentro das minhas fosforilações, dos meus pensamentos com os meus próprios botões, eu comecei a tentar entender por que eu ajo assim. Será que é única e exclusivamente por educação e por solidariedade? Será que aquilo que me serviu na minha infância para eu poder ter um sentimento de aceitação por parte das pessoas ainda me serve hoje? Até que ponto isso é consciente para mim quando eu ajo assim ou se eu estou agindo de uma forma automática? Mas antes de chegar nesses questionamentos, eu passei por muitos maus bocados. Eu me permiti que as pessoas me tratassem em algumas situações de uma forma que eu diria que não era merecido. Por exemplo, eu comecei a trabalhar num local em que eu estava num hotel e aquele hotel eu precisava de me hospedar lá toda semana para poder ir trabalhar. Era um hotel que era pago pelo trabalho e o proprietário do hotel era a cidade que eu morava, mas tinha um administrador. E aí o que aconteceu é que era um quarto de hotel padrão, né? Tinha um ar-condicionado, uma cama box, um frigobar, tinha um ar-condicionado e um banheiro. Era um hotel simples, mas tinha o básico para se conseguir dormir e poder trabalhar no outro dia adequadamente. Com o passar do tempo, o administrador do hotel me colocou num quarto que já não tinha chuveiro elétrico. E eu não falei nada. Depois de um tempo, eu fui colocada num quarto que não tinha frigobar. Me incomodou, me fez muita falta. Comecei a usar a geladeira do hotel, me adaptei, não falei nada. Depois de um tempo, fui colocada num local que tinha uma cama que não era uma cama box, era um colchão mais mole. Eu tenho uma questão com a coluna, me incomodou aquilo dali eu precisei de falar porque eu realmente não estava conseguindo dormir. O administrador não gostou de eu ter ido lá falar, falei com muita educação, mas a contragosto ele trocou a cama. E eu sei que foi passando o tempo até chegar um momento de eu um dia ir trabalhar, viajando de outra cidade até esse local, e ele me colocou num quarto que dava acesso à cozinha, tinha uma janela para a cozinha, o banheiro não tinha, o chuveiro não tinha chuveiro, era um cano, não tinha a tampa do vaso sanitário, o banheiro estava lotado de mosquinhas de sujeira, o lençol de cama estava usado e ele me colocou no pior quarto, que não era quarto de hóspedes, era um quarto assim de um funcionário, de alguém que ficava eventualmente lá a trabalho. E nesse dia eu chorei muito e eu saí de lá. Fui para casa de uma conhecida, uma pessoa que me acolheu e fiquei na casa dessa pessoa que me acolheu por um tempo, diante da minha dificuldade de sinalizar que estava sendo
tirado de mim o básico para poder ter uma estadia minimamente confortável para ir lá trabalhar num local que era um local longe, um local que não era acessível, e eles faziam isso para poder acolher os profissionais da área de saúde, né? E então isso foi uma das coisas que me marcou muito, a minha falta de assertividade, de me posicionar, de ir lá e questionar e por quê. Eu fui simplesmente aceitando e engolindo essa situação. Isso entre várias outras coisas que já aconteceram. Esse é um exemplo que eu tenho muito forte. Então chegou um tempo que eu comecei a não querer mais agir assim, sabe? Aquilo começou a me maltratar muito. O que talvez foi usado na minha infância para eu poder me sentir pertencendo por uma questão de feridas da minha própria infância mesmo, de repente de baixa autoestima. Eu nasci com uma condição de saúde em que eu tinha algumas limitações momentâneas de fazer atividade física, então era uma forma que eu tinha de pertencer, por exemplo, era sendo agradável para poder, né, participar das atividades, já que eu não podia participar ativamente, eu era agradável para poder ter amizades. Então isso já não me cabia mais, começou a pesar muito. A negligência comigo mesma nesse aspecto começou a ter um peso muito importante. Me doía. A cada sim que eu dava para o outro, dava de não para mim, aquilo ia me machucando. A cada vez que eu não comunicava quando o outro ia lá e fazia algo que não era honesto e justo ser feito naquele momento, e eu não dizia nada, eu não me defendia, começou a me machucar demais. E aí eu fiz um mergulho profundo na minha própria essência, comecei a estudar espiritualidade, livros, comecei a fazer práticas de meditação, caminhadas contemplativas, assisti a muitos cursos, muitas palestras de bons profissionais que me trouxeram muita lucidez. E recente comecei a fazer também tratamento com um psicólogo, que começou também a despertar algumas coisas que eu não tinha percebido em mim mesma, até chegar um momento do basta, de eu assumir para mim mesma que eu não podia, não devia, não merecia mais viver dessa forma, que isso daí era uma prisão absurdamente difícil de ser mantida, desnecessária. Às vezes a gente se acostuma com um desconforto conhecido e tem receio de sair daquela zona de estagnação e partir para uma atitude em prol de algo melhor. Você já está tão acostumado com o desconforto que sair daquela inércia é mais difícil do que se manter nela se você não tiver uma real motivação. No meu caso, chegou um ponto que eu vi que estava insuportável continuar desse jeito, né? E eu fui mãe, sou mãe, tenho 2 filhos. Eu sentia que esse tipo de postura, com certeza os meus filhos iriam se espelhar em mim, e eu não queria que eles vivessem na mesma situação que eu, então eu precisei de ir me trabalhando. E hoje eu posso dizer que mesmo ainda com muito chão para andar, eu consigo sim me ver inteira, me ver merecedora, e consigo sim não permitir mais que esse tipo de abuso seja feito comigo, com a minha permissão, com a minha anuência. Hoje eu, dentro das minhas dificuldades ainda, mas caminhando passinho por passinho, dia a dia, eu me defendo, eu estou me priorizando, estou aprendendo a me cuidar. Mas aos pouquinhos eu vou contando para vocês aqui, vou expondo o que eu venho fazendo por mim, que tem me ajudado a esse resgate de mim mesma, a conseguir me ver inteira, a poder estar bem comigo para eu ter o que oferecer para o outro, porque não adianta a gente querer ser útil se você não consegue nem se amar direito, se você não consegue nem se valorizar. O outro, ele sente isso, e a sensação que dá é de falta de completude, tanto para quem está fazendo a atitude de se doar e sem realmente se amar por completo, quanto para quem está recebendo. Então dá uma sensação de lacuna, de incompletude. Então é urgente, é necessário, é relevante demais e fundamental que haja uma redescoberta do auto-amor, que haja uma saída desse casulo de aprisionamento,
de necessidade de validação externa, de necessidade de reconhecimento externo, de necessidade de sentir-se que está sendo agradável para poder pertencer. O que eu vejo hoje é que a honestidade, a autenticidade de ser quem se é, sem ter tanta autocobrança, sem se cobrar por uma perfeição que não é compatível com o que nós temos aqui enquanto seres humanos nesse mundo atual a oferecer. A autenticidade, a leveza, o ser você mesmo é o que de fato nos conecta uns com os outros, porque a gente se reconhece em quem é assim. É muito difícil você se reconhecer com alguém muito perfeito demais, agradável demais, porque isso não é o natural, não é o normal. A generosidade sim, a delicadeza e o tato de lidar com situações do outro, a compaixão, são virtudes assim lindas que precisam ser cultivadas, são necessárias, mas isso começa com olhando para você mesmo e cultivando dentro de você um alto amor, uma autocompaixão, um autocuidado, porque a partir daí você consegue de fato estar inteira para poder iluminar as pessoas com o que você já tem dentro, transbordando, não carregando o que é do outro, porque isso não é justo nem com você e nem com o processo de desenvolvimento do outro. Você acha que está ajudando, na verdade você está retardando e você não consegue estar na plenitude de si mesmo. Então aqui é só uma introdução, citando essa minha situação em específico, e eu vou agora colocar áudios de reflexões de situações que forem acontecendo eventualmente na minha vida, que possam despertar uma reflexão que eu acho que seja interessante de colocar aqui, porque eu estou nesse caminho ainda de aprendizado, eu estou longe de estar pronta, mas eu estou sim com a minha mão cheia para oferecer, eu tenho que oferecer, apesar de não estar completa, mas eu já tenho que oferecer, e se eu tenho que oferecer, eu me coloco aqui como um canal dessa mensagem, independente de ser perfeita, que vai estar longe da perfeição, independente de ser compreendida na minha plenitude, porque também isso daí não me diz respeito, é de quem está ouvindo, mas com desejo sincero e real de que possa impactar as pessoas certas, que ressoem com esse tipo de fala, que possa trazer luz no caminho de algumas pessoas, e é o que eu desejo de todo o coração. Um abraço, paz e luz a todos.